primeiro tema do programa de hoje. 3 em 1 abre falando sobre irresponsabilidade de deputados e senadores no caso. De olho nas eleições, os parlamentares têm tomado decisões temerárias para as contas públicas do país. São medidas que terão impacto tanto para o atual governo como para o próximo, que será eleito em outubro. Nesta quarta-feira, por exemplo, o Congresso derrubou um dispositivo que proibia a concessão do aumento salarial aos servidores em 2019. A conta desses reajustes pode chegar à bagatela de 17 bilhões e meio de reais. O impacto previsto pelo governo no caso do corte dos benefícios fiscais do presidente Michel Temer à indústria de refrigerantes, aí é de 2 bilhões de reais. Ô Vera, é um caso de irresponsabilidade, como a gente mostrou no começo? Sim, totalmente, Vitor. Deputados e senadores rasgaram qualquer compromisso com o que as suas funções, exige, que é zelar pelo orçamento público. Essa é uma das principais funções de parlamentares, mas eles não estão nem aí para a hora do Brasil, como diria a minha mãe, e estão aprovando qualquer coisa que provoque gastos, que rediscuta débitos, que reinstitua benefícios. Nesse caso, por exemplo, dos benefícios para a indústria de refrigerantes, isso havia sido cortado para quê? Para pagar uma outra excrescência, que era a tal Bolsa Caminhoneiro, contra a qual nós aqui falamos desde o primeiro dia. Dissemos que ia onerar as contas públicas, que seria uma fatura que ia recair sobre toda a sociedade. Pois bem, como o governo tinha de tirar de algum lugar para os benefícios que concedeu para o caminhoneiro, retirou esse benefício para refrigerantes ali na Zona Franca de Manaus, pois o lobby da indústria atuou no Congresso e os senadores trataram de restabelecer o benefício. Agora, de onde vai sair o dinheiro, não se sabe. Mesma coisa essa proibição para reajustes de servidores no ano que vem. O governo tentava fazer um freio aí, conter o aumento dos gastos, sabendo que o próximo presidente já vai assumir com a corda no pescoço, com dificuldade de cumprir a lei que prevê um teto de gastos para o setor público. Porém, os deputados e senadores não estão nem aí. Na votação da LDO do ano que vem, derrubaram esse veto aos novos reajustes, assim como Lewandowski já tinha feito no fim do ano passado em relação a reajustes aprovados antes. Então, a gastança está descontrolada. A verdade é que o próximo presidente vai assumir uma situação ainda mais caótica do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas públicas, que a atual. A Fazenda tenta ali, faz apelos, faz gestos, mostra as contas, mas ninguém está olhando. E o pior, quem se candidata à presidência também não está nem aí. Não se vê dos candidatos a presidente nenhuma admoestação a esse comportamento dos deputados e senadores, pelo fato óbvio de que eles estão negociando com esses partidos, alianças, estão prometendo tudo na bacia das almas, como sempre se promete, e estão fazendo vista grossa a algo que na prática pode inviabilizar o primeiro ano de seu mandato, caso sejam eleitos. Então você veja que é uma espiral de maluquice, o Vitor. Uns sabem que estão aprovando algo que vai ser contra todo o país, outros que querem assumir a presidência sabem que vão assumir no bico do corvo e ninguém fala nada. É um pacto de silêncio irresponsável pelo qual todos nós vamos pagar a partir do ano que vem. Pois é, né, Andreas? E esse mesmo Congresso rejeitou a reforma da Previdência, né? Derrubou outras medidas de ajuste fiscal que o governo Temer pretendia, né? E agora vem mais essa com a aprovação dos cortes aí no orçamento, né? A coisa é tanto mais grave porque os 3 poderes da República concorrem contra o país. Uma disputa de responsabilidades contra o país. É generoso nesta altura dizer que o Brasil está paralisado. O país anda para trás. Pensemos em cada um dos poderes e o modo como atuam contra o interesse do país. O judiciário, com seu ativismo, muitas vezes suspendendo movimentos importantes, por exemplo, no caso da Eletrobras, entre outros exemplos. A Vera citou o caso do Ricardo Lewandowski, atrapalhando mesmo a vida pública. Judiciário, importantíssimo. Muitas vezes, como falamos aqui sempre, ocupando o espaço do legislativo, que quando atua, aí está,
atua em função de pautas de interesse pessoal, inclusive concentrando nesse período que antecede o recesso, as pautas, entre aspas, impopulares, ou mesmo os golpes que eles dão no orçamento público, para que no segundo semestre estejam todos liberados para se concentrar na eleição. Essa coisa da derrubada do veto da LDO é um escândalo sem precedentes. E como os líderes do Congresso, no caso o presidente Eunício Oliveira, reage? Tirando o corpo fora e mentindo, dizendo que nenhuma das pautas que oneram a nossa vida tem origem ou são de responsabilidade do Congresso, o que é uma mentira. Esse caso dos refrigerantes aí é um exemplo, mas há vários outros. Isso não tira a responsabilidade do governo federal, do Poder Executivo. É um governo fraco, por culpa própria em certa porção, não exclusivamente. Mas hoje é preciso falar sobre isso. As virtudes desse governo vão indo uma a uma para o brejo. O próximo presidente da República pegará um país conflagrado politicamente e sem condições de manejo orçamentário. O custeio dessa máquina pública sufoca desde já o próximo presidente. Seja quem for, terá de enfrentar um legislativo fragmentado, difícil de reunir ali maioria para votar as pautas de interesse do Brasil, se é que o próximo governo terá pautas de interesse do Brasil, enfrentará um poder judiciário ativista, que legisla, que ocupa outros espaços, que interfere na administração pública, e enfrentará a própria incompetência, porque, como Vera disse muito bem, nós temos aí um punhado de candidatos, aqueles com reais chances, que estão fazendo campanha ou pré-campanha para a presidência como se fossem dirigir a Suécia. Nenhuma preocupação em tratar as coisas como elas são, em mostrar a barbaridade, o momento grave que o Brasil enfrenta, e a rigor declarar a loucura, porque é disso que se trata, de pleitear presidir esse país. Em 1º de janeiro, eleito com, 55 milhões de votos e com toda a boa vontade que essa legitimação dará, o próximo presidente enfrentará uma situação como nenhum outro teve em muito tempo, de um país paralisado. A situação é gravíssima, nada indica que a nossa vida vai melhorar no ano que vem. E esses caras estão fazendo o quê? Calados, covardes. A gente fala muito, né, Madu, sobre a herança maldita do PT. Dá para dizer que essa é a herança maldita do Congresso? Olha, foi brilhante essa intervenção do meu colega Carlos Andreasa, brilhante, porque ela coloca, né, claramente como é que o Estado brasileiro, né, o governo que ocupa hoje o aparelho do Estado brasileiro, ele vê, né, o conjunto da nação, como é que ele vê o futuro. Só existe uma palavra para definir, né, os atos do legislativo hoje: irresponsabilidade. Só existe um termo: irresponsabilidade. A vontade que dá seria interditar a Câmara e o Senado por irresponsabilidade, por não terem a capacidade, discernimento de entender a situação do Brasil e não terem nenhum compromisso com o futuro da nação. Porque em nome, eu não sei de quê, né, de interesses inconfessáveis, né, de uma eleição que está batendo na porta, ou seja lá o que mais, eles aprofundam o Brasil numa gastança que é uma ilusão, não existe como. Né? Por conta de quê? Por conta do corporativismo existente na nossa sociedade. Você pode falar na questão da LDO agora, do orçamento, o corporativismo do funcionalismo público, mas também tem o lobby, o corporativismo do empresariado, que também tem responsabilidade nisso. Também tem participação nessa conta, ao fazer pressão para os parlamentares, para você ainda abrir mão de receita, você dar favorecimento fiscal, né, à indústria de bebida, de refrigerantes. Quer dizer, qual é um empresário minimamente comprometido com o país, que entenda o Brasil? Que visão mesquinha, que visão pequena, que pragmatismo tacanha que tem esse empresariado para fazer esse tipo de reivindicação.
Isso é... Aí, meus amigos, só me resta o seu seguinte raciocínio. Que futuro tem um país, né, que tem parlamentares desse naipe, que não tem compromisso? O Brasil, eu acho que ele está se tornando inviável, meus amigos. Porque nós não temos um projeto de futuro, nós não temos um projeto de nação. Porque quem vota isso... Nas circunstâncias em que o Brasil está, quem tem o mínimo conhecimento de finanças públicas e aprova a lei de diretrizes orçamentárias e tal, é porque não tem nenhum compromisso com o futuro do Brasil. Como a Vera disse muito bem, o que será, né, do maluco, porque só pode ser maluco, né, ou irresponsável ou aventureiro, né, que vai assumir a presidência no dia 1º de janeiro e vai encontrar o país quebrado. Eu estou aqui realmente, isso foi... Então, só para concluir, Vera, isso também no apagar das luzes aí do início das férias, né? É impressionante. Desculpa, Vera, vai em frente. Não, desculpa você, que você fez uma pausa, eu achei que você tinha terminado, Madu. E vamos dar nomes aos bois, né, gente? Jair Bolsonaro é deputado federal. Onde ele estava ontem nessas votações? E como votou? Sendo abraçado ao aeroporto. E querendo ser presidente da República e dizendo que vai abraçar uma pauta de responsabilidade fiscal e liberal diferentes de sua trajetória como parlamentar, que foram sempre votando a favor do corporativismo, de benefícios para altas cúpulas de servidores públicos, como os militares, etc. Já que ele agora é liberal e pró-responsabilidade fiscal, ele discursou na tribuna contra essa ideia de se vetar o veto ao reajuste no ano que vem. Ele discursou na tribuna dizendo que isso poderia inviabilizar o futuro presidente. Ele liderou os 100 deputados que ele diz ter consigo contra esse absurdo, contra esse populismo, essa farra fiscal. Onde estava Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ainda se diz postulante à presidência da República, embora a gente saiba que não o é? Ele fez o discurso dizendo, olha, gente, deputados que eu lidero, isso inviabiliza o futuro governo, sejamos responsáveis, tenhamos vergonha na cara e nos abstenhamos de votar esse tamanho absurdo. Onde estava o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, partido que tem para si a bandeira da responsabilidade fiscal, que implementou essa lei no governo Fernando Henrique? Ele estava lá liderando a bancada tucana contra essa excrescência? Não, nenhum deles estava. O PT estava na proa da palhaçada, querendo de qualquer maneira que o circo pegue fogo para ele pegar a lona incendiada e tentar voltar depois da roubança que estabeleceu no país. Onde estava o Henrique Meirelles, aquele que diz que quando a economia está aos frangalhos, você chama que ele vem? Estava tentando viabilizar a sua candidatura, porque se realmente tivesse apreço pela política econômica e pelo legado que diz ter deixado, teria ficado no Ministério da Fazenda, sabendo que tem 1 ou 2% de aprovação, teria ficado lá para tentar implementar a política que diz que é virtuosa. Deixou lá o Eduardo Guardia, que é muito bem intencionado, mas que se você perguntar na rua quem é o ministro da Fazenda, ninguém vai saber responder o nome Eduardo Guardia. Ele está tentando, está fazendo das tripas coração, está aí todos os jornais dizendo, olha, isso vai quebrar o país, olha, isso vai quebrar o país. Mas é alguém que não tem interlocução no Congresso e não tem lastro também na população. Ninguém conhece, é um governo que está em fim de feira, um fim de feira melancólico. Mas esta culpa não se pode atribuir ao governo neste momento. O governo está tentando dar um mínimo de racionalidade orçamentária para o futuro presidente, nem tanto para o Temer, que esse já está lascado, vai sair da presidência e enfrentar um monte de processo, pode acabar até preso. O problema é o próximo. E esse próximo? Tem vários candidatos a próximo, estão todos acoelhados embaixo da cama, sem coragem de comprar briga com o Congresso. É disso que se trata. Mais alguma coisa, senhoras? Esse exercício da Vera de citar nomes, no caso dos presidenciáveis, é muito importante, porque mostra a terrível quadra que nós enfrentamos. E porque é muito difícil pensar em reformas para melhor no Brasil. Quem faz a reforma são as pessoas. São essas pessoas que estão aí. Pensem nas lideranças do Brasil atualmente, na péssima qualidade intelectual, de cultura, de formação, de capacidade, de compromisso, de espírito público.
O país é presidido pelo Michel Temer, que não tem legitimidade, entre outros problemas graves. O Supremo Tribunal Federal é presidido por Carmen Lúcia, inócua, silente nos momentos mais graves do país, fraca, confusa, dirige um poder, mas é incapaz de comprar uma briga. Quer ficar bem com todo mundo. Eunício Oliveira se beneficia um pouco do fato de ter sucedido o Renan Calheiros. Num país anestesiado, a gente acha até bom qualquer um que venha depois do Renan, mas é péssimo, medíocre, está presidindo o Senado há não sei quanto tempo e sua atividade principal é se esquivar das responsabilidades. Para não falar de Rodrigo Maia, personagem nesse programa aqui há tanto tempo, presidente da Câmara, um medíocre, irresponsável, Andreasa, conspirou contra o governo, conspirou contra reformas decisivas de que o país precisava, faz um discurso público para as câmeras, outro por trás. Esses são os cidadãos que comandam a República. São o espelho desse país, são terríveis. Nunca, vou dizer para vocês, nós temos aqui um histórico de homens públicos da mais baixa qualidade, mas nós nunca tivemos um grupo tão ruim, tão miserável, tão pobre. Que desgraça esse país. O Brasil, Andreasa, é o país onde os medíocres triunfam. É o triunfo da mediocridade. Pois é, e não tem ninguém para dizer, para tomar a palavra e falar, senhores, nesta toada, nessa marcha da insensatez, vamos todos pro buraco. Não são uns, não são outros, não é esquerda, não é direita, é todo mundo, porque o orçamento é um só para o país inteiro, é um só para os estados, é um só para os municípios, é um só para o judiciário, para o legislativo e para o executivo, e ele está ficando totalmente comprometido por despesas quando as receitas só diminuem. O crescimento foi revisto já para baixo. Começou se falando em 3%, e isso, vamos dizer, Marcelo Madureira sempre foi cético em relação a esse crescimento de 3%. Dizia não ver na economia real, e a gente se pautou muito tempo pelas previsões dos economistas, que foram muito tisnadas pela greve dos caminhoneiros, que um monte de irresponsável por aí aplaudiu também, irresponsável com microfone, com caneta, irresponsável com voto no Congresso, irresponsável candidato a presidente. Teve gente surfando nessa outra insensatez por aí a todo custo. Pois bem, o resultado está aí. Crescimento abaixo do previsto, muito abaixo do previsto, que também resulta em receita muito abaixo do previsto. E aí, senhores? De onde vai tirar essas benesses com chapéu alheio que deputados e senadores estão aprovando? E pior, esses caras vão até as suas bases e vão dizer, olha, eu aprovei lá o refis tal para o ruralista aqui, vai obter um apoio nesse nicho, naquele, e vão se reeleger. Esses mesmos que estão legando ao país anos de atraso por conta de sua irresponsabilidade, provavelmente vão se reeleger. Parabéns. Vamos virando a página? Tem mais alguma coisa? Fala, Madu. Não, só para ilustrar, né? No caso não é nem no caso do município, não é no caso da federação. Agora mesmo, acho que no município de Mauá, no estado de São Paulo, declarando que não tinha dinheiro sequer para pagar a folha. Que dirá as outras responsabilidades, saúde, educação, segurança, infraestrutura, não tem dinheiro para pagar a folha. Mauá, não é Quixadá, com todo respeito a Quixadá, mas é aqui em São Paulo. Pois é, Madu, e sabe o que a Câmara aprovou, entre outras tantas sandices, ontem? Projeto que autoriza a criação de não sei quantos novos municípios. Quer dizer, a gente está vivendo realmente uma marcha para o fundo do poço, senhor. Um delírio. Ninguém se dá conta disso. Ficam discutindo umas babaquices nas redes sociais. Ah, esse fulano é a favor disso, daquilo, casamento gay, não sei o quê. Quando, na verdade, o que interessa é a economia. Sabe aquele velho discurso, é a economia? Então, é a economia que vale, no fim das contas, é isso que vale para a educação, para a saúde, para tudo, para a distribuição de renda, tem que fazer girar a economia. E o que a gente está fazendo é com que a nossa economia retroceda. Aqui nesse programa, me permita uma reflexão adicional, Vitor Brown. Aqui nesse programa, nós apontamos o momento da virada em que o país deixava
o seu estado paralisado. Maravilhoso, hein? Estava maravilhoso paralisado. Para mergulhar fundo no buraco. Foi, sim, o movimento grevista criminoso dos caminhoneiros. Mas a culpa não é dos caminhoneiros. Porque aquele movimento poderia ter havido e o Estado brasileiro, aqueles que comandam o Brasil, as lideranças, inclusive os candidatos a presidente, terem, diante daquele fato e da clareza do que representava, apontado aqui nesse programa, não há ninguém aqui com bola de cristal, era uma evidência, uma obviedade, o perigo que estava incutido ali e os desdobramentos que teriam. Os desdobramentos são esses que estão aí. Estava evidente que aquilo ali era um ponto de virada para o caos em ano eleitoral. Que a partir dali a pauta seria de aumento desenfreado e irresponsável de gastos públicos para atender demandas de toda sorte de grupo de pressão. Quem capitalizou eleitoralmente ali e quem vencer a eleição em outubro herdará o país do movimento dos caminhoneiros, que é um estado permanente doravante, a ser enfrentado. Aquele que se ganha no grito, que se consegue o que quer no grito.